Meus queridos, nós vamos dar continuidade à nossa matéria, né? Nós tivemos uma aula, embora parece que faz tempo, porque não houve, né? Semana passada a aula. Alguém quer, se quiser água, tem 2 copos aqui intactos, que não foram mexidos, foram polidos. Tá bom? Se alguém quiser água aqui, fica à vontade. Nós tivemos aí o cancelamento, né, da aula passada, ou que seria a aula passada. Então eu acredito que alguma coisa deve ter fugido da mente dos irmãos da primeira aula, que já fazem 15 dias. Mas se de repente alguém ficou ali com alguma coisa na cabeça da primeira aula introdutória, que a gente faz aquela abordagem panorâmica, superficial, né? E aí de repente você ficou com alguma dúvida e falou assim: na próxima aula eu já vou fazer essa pergunta assim, logo no primeiro momento. Pronto, esse é o primeiro momento. Se quiser, ou de repente lendo o livro, fica à vontade, irmãos. Vocês assim parece que, né, meio tenso e tal, preocupado. Aqui é a liberdade de interagir, falar. Você tem direito de errar, porque você é aluno, está justamente na sala para isso, para não para errar, mas para ter pensamentos não tão adequados, porque a gente está aqui para isso, para crescermos juntos, né, no entendimento da palavra de Deus. Inclusive, a gente fica à vontade, tá bom? Qualquer momento pode interromper, fazer pergunta, de preferência fácil. Faça muito difícil não, porque eu me assusto assim. O aluno já chegando fazendo pergunta difícil, eu fico meio assustado. E aí, meus amados, nada? Tudo certo? Podemos prosseguir? Tá bom, vamos lá. Primeira carta de Paulo ao jovem pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, capítulo de número 4. Eu quero pegar esse texto junto com vocês para que a gente possa extrair daqui alguma lição, né? Ou alguma recomendação para nós, embora ela foi dada há uns 2000 anos atrás para esse rapaz num contexto diferente, contexto cultural, num contexto mundial diferente, para uma pessoa que tinha outras categorias de pensamento, inclusive, enxergava o mundo de outra maneira e tinha desafios que são desafios totalmente diferentes dos nossos. E aí Paulo deu a recomendação para esse rapaz. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, embora tenha toda essa distância, né, entre esse rapaz, o Timóteo, e nós, mas o que foi passado para ele foram valores e princípios. Valores e princípios, eles são atemporais, não depende de tempo. Então a Bíblia ela tem ensinamentos que esses ensinamentos traspassam o tempo, o espaço, a cultura. São valores e princípios que são para o ser humano em qualquer momento. O interessante da Bíblia é isso, né? Porque a Bíblia, embora ela tenha sido escrita há milhares de anos, em outra cultura e tal, mas ela serve para nós. Ela pode ser aplicada na nossa vida no dia a dia. Ela é exequível, pode se executar aquilo e vai dar certo. No sentido de que a vontade de Deus ela vai ser estabelecida quando a gente recebe essa palavra como palavra de Deus e aplica nas relações, né? No dia a dia. Então o interessante é isso, irmãos. Os tempos mudam, os desafios mudam, o conhecimento ele vem a cada dia mais se tornando aquilo onde o ser humano se pauta, né? Para inclusive ter a cosmovisão, o entendimento de mundo. Porém a Bíblia para nós ela sempre será atual, porque ela trata da alma, ela trata da natureza do ser humano, que não muda, é a mesma coisa. Então a natureza lá do Adão e a nossa é a mesma, mesmíssima, não tem diferença nenhuma. Existem os conceitos sociofilosóficos, por exemplo, o pós-modernismo, né, que são categorias de pensamento. Eu falei com vocês em alguma ocasião, não lembro se foi nessa matéria, se foi em outra, mas já abordei alguma coisinha assim, não foi assim? Primeira aula da ética mesmo, né? Ah, então, que bom. Então esses conceitos, eles vão mostrar para nós como que a humanidade pensa naquele momento. As categorias, né? Isso vai mudando. Vai mudando os paradigmas, os referenciais. Então Deus era o referencial, o mundo era teocrático. A igreja, né, que trazia aí o que era certo e o que era errado, em qualquer área da vida. Então muitos cientistas, inclusive, foram mortos,
Porque o cientista, se ele falasse alguma coisa, contrariasse a igreja, ele era podado lá, né? Era morto literalmente, porque a igreja que determinava o que era certo e errado em todos os aspectos da vida. E aí depois veio o próprio homem, a ciência, a racionalidade, e hoje nós não temos parâmetro nenhum, então cada um com a sua verdade, não existe mais absoluto na mente dessas pessoas, tudo é relativo, né? Cada um com seus valores, mas existem valores universais, valores que eles são hoje aqui no Brasil aplicados a nós, e esses mesmos valores daqui a 1000 anos lá no Japão também vai ser aplicado deve ser aplicado da mesma maneira, se as pessoas quiserem viver de uma maneira adequada. E aí quem é que então afere isso? Quem é a pessoa que vai decidir? Quem é que estabelece o certo e o errado? Né? A questão da moralidade, quem é que estabelece isso? Deus. É Deus, irmãos. Não pode ser outro. Porque é Ele que criou todas as coisas. É Ele que sabe como, entre aspas, funciona todas as coisas. É Ele que sabe que se o homem viver desta forma, esse jeito, isso aqui vai ser mais adequado. Se o homem deixar de viver como Deus estabeleceu, vai dar errado lá no final das contas. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Deus disse lá no Antigo Testamento, eu proponho 2 caminhos. Olha só, então Deus dá liberdade para as pessoas escolherem. Existe o arbítrio, só não existe o livre arbítrio. Né? Arbítrio sim, livre não. Tem coisas que nós não somos livres para fazer. A ideia que alguns têm é o seguinte, o passarinho é livre, eu queria ser livre como um passarinho. Não tem essa ideia, né? Eu queria ser livre como um passarinho não é livre. Existe um limite que Deus colocou na vida desse passarinho. Deus colocou limites na natureza. Isso não pode ser ultrapassado. Um jumento cruzando com uma égua dá o quê, Magno? Tu sabe? Hã? Burro. Mula, né? Mula. Ô burro. Mas geralmente é a mula que chama. A mula, ela não gera outra mula. Mesmo porque é estéril. Não é? Existem limites na criação, na natureza. Então o passarinho, de repente, numa tarde ensolarada, ele vai decidir se eu vou de a pé pro ninho. Tá tão bonita a tarde, vou andando. Assim, para ver a paisagem. O passarinho não decide fazer isso. Ele não pode fazer outra coisa a não ser voar. Ele não pode decidir caminhar. Ele não é livre e ele nem tem arbítrio. Olha só, eu também. Eu não posso falar, não, eu vou voando, porque eu tive vontade de ir voando por causa do trânsito. Mas não dava, não tenho asas, né? Não é da minha natureza. Eu ia ficar com medo da altura, inclusive. Eu tenho medo de altura. Então, assim, nós não somos livres. Somos livres dentro daquilo que Deus estabelece pra gente. Só que existem 2 liberdades, ou uma falsa e uma verdadeira. A falsa liberdade é fazer o que se quer, o que vem na cabeça, o que o desejo fala para fazer. Né? E os nossos desejos eles são desenfreados, via de regra, que a Bíblia chama de concupiscência, ou seja, desejo não permitido, ilícito, porque tem desejos que são permitidos. Tem desejos que são permitidos dentro de umas regras também, porque tem desejo fora daquelas regras não são permitidos. O sexo antes do casamento, por exemplo. O sexo, aliás, eu posso falar, tá tudo certo aqui, né? Tudo maior de idade e tal. Alguns casados, outros não, mas o troféu tá vindo. Então, o que acontece? O sexo sem compromisso de um casamento, sem um respeito, sem um amor verdadeiro, esse sexo se torna pecaminoso e ruim, egoísta, não é? Dentro de um casamento com isso que eu falei, esses elementos, aquilo é uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Né? Deus que criou o homem para ter, e a mulher para ter orgasmo. Posso falar, não posso? Tudo isso aí, né? Tá tudo certo. Deus criou as zonas erógenas no nosso corpo. Deus que criou que alguns falam assim, o negócio tá feio, assim, os jovens, né? Paz, acho que é demônio. Eu falei, não, é hormônio. Hormônio, não é demônio, é hormônio. Isso foi criado por Deus, está na biologia, tá tudo certo. Mas ele só precisa ser controlado. Né? A comida, coisa boa. Não é não? Imagina só comer uma acarajé. Coisa boa, né, Mário?
Tem coisa que só o Espírito comunica, né? É. Um acarajé e tal, assim, né? Eu prefiro mais frio, ele quente. Então o que acontece? Mas muita comida, a Bíblia diz que isso é pecado. Não é? Chama de glutonaria. E outras coisas mais. Então assim, dentro daquilo que Deus estabelece como correto, fazendo aquilo, vai ser uma bênção. Deus disse, eu ponho então a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha. E Deus diz, escolha a vida. Eu aconselho que vocês escolham a vida e não a morte. Então, o que seria ética? Seria os valores estabelecidos que por esses valores, nós decidiríamos o que fazer da nossa vida em diversos momentos. Os valores é que vão decidir aquilo que a gente vai decidir. Na verdade, quando tiver situações onde será confrontado aquilo que eu creio ou não. Tem pessoas que elas têm uma ética que é antiética, que eu falei na aula introdutória. Então não é que uma pessoa não tem ética, e não é que a antiética é a não ética. Não, é uma ética que é contra a ética verdadeira, a correta, que é a Bíblia. Nós temos a Bíblia como sendo absoluta, verdade absoluta, não é? Não é um livro que é relativo, que depende da cultura, depende se a pessoa aceita ou não. Tem coisas, amados, que não dependem de crença. Ah, eu não acredito que existe inferno. Não vai fazer diferença nenhuma. Ele existe. Você não muda essa realidade por conta de crer ou não crer. Ah, eu não creio que existe Deus. Não faz a mínima diferença. Não vai alterar em nada essa realidade. Realidades não são alteradas por crenças. Creio ou não creio. Se é verdade, se é realidade, elas estão estabelecidas. Não é? Então, não creio que haverá o juízo final, que Deus vai julgar. Isso não faz diferença nenhuma. Crer ou não crer. Porque isso está estabelecido na história e na existência. Acabou. É Deus que colocou essas realidades. É Deus que disse, ó, é assim, assim, assado. Ah, mas eu não creio. Tem os crentes, inclusive. Não, eu não creio que a Bíblia, eu não creio que é assim. Eu fico espantado. Eu me escandalizo de vez em quando com crente. Cara, como assim? Mas se a Bíblia está falando isso e a pessoa... Não, acho que não é bem assim, professor. Eu falei, tá bom. Vou fazer o quê? Se a Bíblia não te convence, muito menos eu posso te convencer. Então a Bíblia, ela vai trazendo para nós esses valores. E aí o 1 Timóteo, capítulo de número 4, versos de número 11 ao 16, Paulo, então, ele traz para Timóteo essas recomendações, e essas recomendações servem para nós por esses motivos que eu acabei de falar. Ou seja, são verdades, são realidades estabelecidas a todos os tempos. São valores. Valores não mudam, irmãos. Não mudam. Princípios não mudam. O Antigo Testamento e o Novo Testamento não mudam. São verdades morais de Deus. Vocês já ouviram falar que o Antigo Testamento tem a lei cerimonial, a lei moral, a lei civil? Que é a P. Vocês já ouviram falar nessa divisão assim? Ah, tinha a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil e tal. A lei cerimonial é aquela que regulamentava a liturgia. Então, para você adorar a Deus, depende do pecado, você traz tal oferta, né? Então, depende da condição social, inclusive. O cara era rico, trazia um boi. Um boizão, um bezerrão grande. E era assim, classe média, trazia uma ovelha, né? Era pobre, trazia um par de pombinhas, rolinhas, um animalzinho pequeno. Era pobre, marré, trazia um punhado de farinha. Então, e o pecado também é determinar qual tipo de animal, qual tipo de cerimônia, qual tipo de ritual naquela cerimônia que ia se dar. Então, Levítico capítulo 1 até o 6, capítulo 1 até o capítulo 6, vai regulamentando tudo isso. É a lei cerimonial. Isso ficou obsoleto, isso ficou ultrapassado, caducou, não serve mais, não tem propósito. Teve o seu propósito pedagógico naquela ocasião, naquela história, naquela antiga aliança. Não tem mais, não serve mais para nós. Então não são valores estabelecidos. Aquilo foram paliativos. Vocês sabem o que é paliativo, né? Paliativo? Não? Para ilustrar o que é um paliativo, para aqueles que não sabem a palavra, é mais ou menos assim, quando a gente estava com dor de dente, era menino, lembra?
e lá para meia-noite, mais ou menos assim, o dente começava a doer. Então o dentista só ia abrir no outro dia. E se fosse sábado, estava perdido, ia ficar o domingo todo com o dente doendo, não é? Então olha só, a gente fazia agora. Tem que ter alguma coisa emergencial, um paliativo. 1 minuto, xilocaína, álcool, perfume, sei lá, o desespero que mandar para aliviar momentaneamente. Então, momentaneamente aquilo era resolvido, mas voltava o problema. Momentaneamente era resolvido, voltava o problema. Era o paliativo, isso é paliativo, né? Uma ação momentânea, mas que não resolve. Então, o Antigo Testamento, ele teve esse efeito paliativo. Nunca resolveu o problema do homem, do pecado. Só, entre aspas, cobria esse pecado, momentaneamente. Aí o pecado voltava, cobria, voltava, cobria. É por isso que se oferecia sacrifício atrás de sacrifício, animal atrás de animal, e aquela coisa toda. Quando Jesus vem, aí Jesus, de uma vez por toda, Hebreus capítulo 10, está escrito isso, de uma vez por toda, uma única vez, Jesus se oferece, né, como um sacrifício, e aí resolve para todo sempre o problema do pecado do ser humano, para aquele que reconhece, claro, né? E o que acontece? Então, a gente percebe que essa lei cerimonial, ela teve um tempo e no espaço ela teve o seu propósito. Agora, a lei moral, essa nunca mudou, que é o reflexo de quem Deus é, o caráter de Deus apresentado aos homens, né? O caráter, as características de Deus, as características morais. Deus é honesto, Deus é sincero, Deus é verdadeiro, né? Deus, ele é generoso. Então são virtudes, aliás, em Deus nada muda. Deus nunca mudou, é impossível que ele mude. A Bíblia diz isso. É impossível que Deus mude, é impossível que Deus minta. Tem coisas impossíveis para Deus, né? Então é impossível que Deus minta, é impossível que Deus mude, é impossível que Deus crie outro Deus, é impossível que Deus crie uma pedra maior do que ele possa carregar. Tem coisas impossíveis para Deus. É impossível que Deus contrarie o seu próprio caráter, é impossível que Deus negue a si mesmo. Então tem coisas impossíveis para Deus. E aí essas leis, elas valem no Antigo Testamento e Novo Testamento. E aí depois a gente vai contrastar isso aí. Então capítulo 4, 1 Timóteo, verso 11 a 16, diz assim, irmãos. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Coisa difícil é você ser exemplo de quem já é fiel, né? O infiel é fácil. Ser exemplo dos infiéis, dos pecadores, aí é de boa, né? Agora ser exemplo dos fiéis. Ó, desafio. Na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Por aqui a gente já tem muito material para trabalhar. Seja exemplo dos fiéis na palavra. Irmãos, a ética bíblica vai dizer que a gente precisa ter muito cuidado com o que se fala. A palavra. Lembra que eu falei a palavra empenhada? Não foi na aula introdutória? A gente empenha a palavra? Infelizmente hoje caiu em desuso. Essa questão de que a palavra valia. Mas na Bíblia ela ainda vale. Ou seja, é um valor que para nós ainda está de pé, né? Não pode... não, mas ninguém hoje confia na palavra, ninguém tem isso aí mais como um meio de garantia. Não, mas nós sim. Porque nós servimos esse Deus imutável. Esse Deus estabeleceu essa verdade. Que aquilo que você fala, você deve, inclusive, às vezes com prejuízo. Vamos ler o Salmo 15? Eu não sei se eu li com vocês, não, né? O Salmo 15. Salmo 15, irmãos. Ele tem um título, embora o título não faça parte da inspiração, né? Mas ele tem um título na minha Bíblia, que é o verdadeiro cidadão dos céus. O verdadeiro, tem um aí que não é verdadeiro, né? Eu disse para os irmãos que tem irmãos que eles são da cidade celeste e outros irmãos da cidade de leste. Paraguai. São falsos, né, irmão? Mas aqui é o verdadeiro cidadão dos céus. Olha que coisa interessante. Olha as características que a Bíblia apresenta como um verdadeiro discípulo de Cristo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Olha as características das pessoas que vão de fato morar no céu, morar com Deus. Aquele que anda em sinceridade. Sinceridade. Lembra da palavra? Hipócrita e sincero? Sincera, né? Sem hipocrisia, que não representa. Quem vai habitar no tabernáculo eterno? Quem é sincero, quem é verdadeiro e pratica a justiça. Praticar a justiça é fazer aquilo
que é adequado, irmãos. Quem é o justo? É aquele que está sendo ajustado conforme o caráter de Deus. Esse é o justo, está sendo ajustado. Então, o que é a justiça de Deus? Na compreensão do Antigo Testamento é um pouco diferente, mas no Novo Testamento, a justiça de Deus, ela quer dizer assim, porque tem irmãos que eu já ouvi orando, acho que eu devo ter orado também assim, em algum momento. Senhor, faz justiça a respeito desse cidadão que está pleiteando comigo. Hã? Faz justiça. O que está na cabeça, irmão? O que está na cabeça? Faz justiça. Talvez seja vingança, né? Não? Faz, Senhor, vinga. Esse camarada está me perturbando, faz justiça. Se nós oramos assim, Senhor, faz justiça concernente a essa pessoa, Deus ele entende como ele entende, não como a gente acha que Deus deve entender, entendeu? Então quando eu falo, Senhor, faz justiça, no meu coração de repente está a vontade de, Senhor, vinga, me vinga, Deus vai entender. Bom, ele está pedindo para que eu faça justiça. Fazer justiça é o seguinte, eu o inocentei, isso é fazer justiça. Ao meu respeito que eu estou orando. Então eu estou orando, Senhor, faz justiça entre mim e o Cid. Aí Deus pensa assim, que coisa boa que esse rapaz está pedindo, eu vou fazer. Ele está pedindo para que eu inocente o Cid. Né? Porque eu fui justificado, eu fui inocentado. Então Deus também vai inocentá-lo ao meu respeito. Não tem por culpado. Ó, coisa boa. Então quem é sincero e quem pratica a justiça. Né? Quem inocenta o outro, quem perdoa o outro, quem não imputa ao outro o pecado, está tudo quitado, resolvido entre nós. São essas pessoas que vão morar no céu. E fala. Não, alguém está lembrando aí que o salmista diz, Senhor, atravessa os meus inimigos pelo meio, quebra o maxilar. Tem uma oração, não tem? Passou na minha cabeça aí. Não tem assim uma oração de Davi? Tá, irmão, é outro contexto, é outra história, outro dia a gente comenta isso aí, não tem nada a ver. Nem é a vingança. Isso. Lá atrás, né? É, isso. Aí no Antigo e Novo Testamento, né? Paulo vai dizendo, Romanos exatamente, que Deus diz assim, dá lugar à ira, né? A gente falou para dar lugar à ira, então é agora. Dá lugar à ira de Deus, o sentido é. Né? Não retribua o mal pelo mal, o texto está dizendo lá. Aí sim, meu irmão, obrigado, Luciano. Daqui a pouco a gente vai nesse texto aí. Eu quero pegar ele na íntegra, Varão. Você me deu uma. Eu gostei tanto que eu vou pegar agora. Vamos lá para Romano? Faz coisa boa. Tá vendo como vocês enriquecem a aula? Só comigo a aula fica meio pobrezinha. Com vocês assim. É sério, irmãos. Lembrem aí dos textos e compartilhem aqui. O capítulo 14, não é isso? Capítulo 14 de Romanos. Desculpa, né? 14 na 12, né? Capítulo 12. É a partir do 14, tá? É a partir do 14. Romanos 12 e 14. Que coisa boa. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, ou seja, quando depender de você, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Amados. Mas dai lugar à ira. Ou seja, a ação de Deus, a ira de Deus, que é justa, né? Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A ira de Deus é justa. Deus não peca quando ele se ira. Todas as vezes que nós nos iramos, ou quase todas as vezes, nós pecamos. Porque a gente retribui numa medida injusta. Lembra quando a gente era menino? Tu lembra? Quando era menino? Que vinha um menino maior do que a gente e batia na gente? Aí vinha dois colegas nossos para ajudar a gente. Aí segurava aí para a gente descontar. Lembra? Você lembra que a força que a gente empregava para descontar dele era maior do que ele tinha feito com a gente? Então a gente retribuía injustamente. Ele não vinha de novo. Então assim, a gente sempre retribui numa medida errada, irmãos. Deus sim, a ira de Deus ela é justa. Né? O lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Lá em Apocalipse está escrito. Porque Deus retribuirá segundo a justa medida. Ele sim consegue fazer isso, a gente não consegue. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre
a sua cabeça, a cabeça dele. Olha que coisa interessante. A ideia aqui é o seguinte, irmãos. A pessoa me persegue, me faz mal, me ofende, eu o abençoo. Né? Fazendo isso, a brasa amontoará sobre a cabeça dele e ficar corado de vergonha. Vocês sabiam que educação constrange? Né? Gentileza constrange? Um dia, vou confessar o pecado, eu vou confessar o meu pecado aqui. Só para ver se alguém se identifica comigo, né? Trânsito. Trânsito revela muito da pessoa, né? Trânsito revela muito da pessoa. E eu estava lá, no trânsito, e era meu direito ir ali naquele cantinho. Era meu direito. Não estava errado. Direito é meu, porque a gente é o povo do direito, não é? Reivindica o direito. Mas a Bíblia diz para a gente não viver dessa forma. A pessoa, cada um reivindicando o seu direito, o que vai dar? E aí eu falei, não vou dar lugar aqui não. Encostei assim, o rapaz veio, ele encostou do meu lado assim, eu já me amei, porque eu falei, vai me xingar, eu, a minha mãe, mais alguém, vai xingar, né? Ele encostou do meu lado, eu disse assim, sim, aqui deve ser o 6 pra lá, mano, o 5 eu acho que é aquela sala, eu acho, minha madre. Não sei qual é aqui também, só sei que não é o 5. Aí o rapaz encostou do meu lado, assim, e eu esperava, porque a maioria ia fazer isso, né? E ele olhou assim pra mim e disse assim, obrigado pela sua educação. Eu fui encostando assim no banco assim, ainda bem que o carro não estava escrito propriedade exclusiva de Jesus, hein? Já pensou que mau testemunho, irmão? O cara foi gentil e educado. Agora, se ele retribui mal por mal, o pau ia quebrar. Eu não ia xingar ele, mas, né? Imagina só a situação. Então a Bíblia diz isso aqui, ó. Fez mal, faz bem. Isso aqui é ética bíblica. Te persegue, ora por ele. Te amaldiçoa, abençoa. Falou mal de você, fala bem dele. Isso aqui é recomendação bíblica. É desafio enorme, não é? A nossa natureza diz, não é desaforo para casa. Nós fomos ensinados assim. Eu, como não tive pai presente, né? Não tive mesmo pai. Então assim, tinha que resolver na rua o negócio, cara. Se voltasse para casa, o negócio ia ficar ruim para mim. Não era eu lá. Se apanhou na rua, vou voltar aqui e apanha de novo. Então, assim, nós fomos ensinados a fazer isso, né? A tomar satisfação e tal, e vamos se defender. O crente não se defende, irmãos. Ele tem um advogado, chama-se Jesus Cristo. Então, Jesus, em 1 Pedro, tem um texto muito interessante, eu vou voltar lá em Romanos e depois em Timóteo. Lá em 1 Pedro, tem um texto mas tão interessante. Interessante pelo fato de que ele traz a vida de Jesus, o exemplo da sua vida, né? Que é o maior exemplo que nós temos, irmãos. É quem nós devemos imitar. Imitar Cristo, imitar Jesus na seu comportamento, na sua fala, no seu sentimento. Jesus se imita no seu estilo de vida, no seu comportamento, no que ele falou e no que ele pensava e sentia. Olha só, as áreas aqui que tem que estar tudo certinho na vida. Comportamento, fala, pensamento e sentimento. Tudo isso, irmãos, tem que estar ali ajustado. Porque tem coisa que a gente fala, mas o sentimento não é segunda fala. A gente vai ver isso aqui em Salmo 15. A gente vai voltar daqui a pouco. Tem coisas que eu faço, mas não é o que eu penso. Né? Tem coisa que eu quero, mas não posso, não devo e não quero. Não tem? Quando a gente quer aquilo que a gente pode, aquilo que a gente deve, então aqui se reuniu a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Tudo que Deus quer, o que Ele pode e o que Ele deve. Deus não faz nada fora disso. Tudo que Deus faz é porque Ele deve fazer, é porque Ele deseja fazer, porque o seu desejo é sempre bom. Então Ele sempre age com essa bondade dEle, porque é sempre o dever dEle fazer aquilo que concerne ao seu caráter. Deus jamais poderá fazer algo que saia da sua característica de santo, de bom e etc. 1 Pedro, capítulo de número 2, irmãos, olha que coisa interessante. Versículo de número 18. Até o 25. Aqui tem um título interessante, os deveres dos servos cristãos. Vocês já viram algum título assim, os direitos dos servos cristãos? Não, acho que não tem não. Os direitos? Não, mas os deveres tem. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Uau. Eu também acho.
Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, irmãos. Porque que glória é essa? Ou será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis. Estou passando uma luta, uma perseguição, mau testemunho, fanatismo. Aí vai querer o quê? Que Deus entre na causa? Claro que não. É uma consequência do mau testemunho. Né? Estou passando uma luta no meu serviço, o que está acontecendo lá? Aí você vai avaliar, você vê que o cara dá mau testemunho. Não está nem fazendo serviço e está dizendo que o chefe está sendo usado pelo capiroto. O cara não cumpre os seus... Né? Ele quer evangelizar no expediente. Não, você não foi contratado para evangelizar. Evangelize com a sua conduta de responsabilidade, cumprindo aquilo que você é pago, cada hora, cada minuto. Entendeu? Se é 5 minutos lá no banheiro, é 5 minutos. Né? Se você está na linha de produção, você não pode prejudicar essa produção porque está falando de Jesus para alguém. Isso é antiético. Isso é errado. Então vamos lá, voltar aqui para o texto, né? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. Para quem tem dúvida da sua vocação, está aqui a vocação. Para que Deus me chamou? Para isso aqui. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando ele padecia, não ameaçava. Eu já vi uns crentes ameaçando. Mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. A vida é outra, irmãos. As categorias de pensamento, os valores são outros. Vivi até agora dessa forma, mas agora que me deparei com a palavra de Deus, agora que eu sou ovelha de Jesus, já viu ovelha mordendo alguém? Esbravejando? Isso é bode que faz. Ovelha não é? Ovelha é mansa. A Bíblia diz que Jesus ele foi levado assim como uma ovelha para o matadouro, não abriu a sua boca. Dizem os estudiosos que quando a ovelha é levada para o matadouro, o instinto dela percebe que ela está sendo levada para ser morta. Ela não resiste, ela não fica berrando, que é bode que faz isso, ela vai. E olha no olhar, nos olhos dessa ovelha, desse animalzinho, e vê lagrimejando, mas ela vai, cabecinha baixa, sem abrir a boca, se sujeitando àquilo que ela está sendo levada. Jesus, a Bíblia diz que ele fez isso. Jesus, ele não abriu a boca. Porque na cruz do Calvário, irmãos, olha só como um testemunho é forte e converte. A Bíblia diz a princípio, lá em Mateus, que, acho que é 27, né, capítulo 27, que os dois ladrões, eles falavam um monte de Jesus e tal, provocando Jesus. Aí o outro evangelista vai dizer que um deles reconhece que Jesus era rei. Não é possível. Porque num comportamento desse, Jesus não falou nada, não evangelizou os dois. Né? Nunca evangelizou ninguém. Jesus, ele vivia o evangelho, ele era o próprio evangelho, ele era a verdade encarnada, ele era o verbo vivo, cheio de graça e de verdade. E aí, a Bíblia diz que um desses ladrões olha para Jesus assim, assim, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Não podia ser uma pessoa comum, com aquela atitude nobre de não ameaçar os seus algozes. Não podia ser um qualquer, tinha que ser um rei. Para agir daquela forma, um nobre. Ele tinha que ter um reino. Lembra de mim? Jesus convenceu o ladrão somente pela sua postura, seu comportamento. Olha que coisa linda, não é? Então a maioria esbravejava, amaldiçoava todo mundo. O imperador, os soldados, todo mundo. Né? Mas Jesus não fez isso. E aí, o texto que nós paramos aqui, aliás, que eu quero voltar, que é o Romanos, o verso 21, que eu acho que eu não li, a Bíblia diz assim: não se deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se tem coisa que cansa, irmãos, tem uma coisa que cansa nessa vida, é fazer bem. Tem uma hora que cansa, não cansa? Cansado de fazer bem para essa pessoa. Estou cansado de só eu dar o braço a torcer. Estou cansado de só eu perdoar. Estou cansado de ajudar essa pessoa. Estou cansado de suportar essa situação ou essa pessoa. Estou cansado.
O Gálatas, capítulo de número 6, vai trazer aí essa expressão. Eu acho que é 6, né? Gálatas vai dizer um negócio mais ou menos assim. Capítulo de número 6. Para que a gente não se canse. É o verso 9, tá? Para que a gente não se canse de fazer o bem. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha que coisa interessante. Não nos cansemos de fazer o bem. Cansa fazer o bem. Cansa viver aquilo que a Bíblia ela coloca como sendo adequado. E até o jovem se cansa mesmo, se fadiga. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Né? Então o Espírito renova, irmão, tudo isso em nós. Porque tem hora que a gente fala, não é possível. Até quando que eu tenho que viver isso? Até quando que eu tenho que ter essa postura? Até quando que eu tenho que ter essa vida? Irmãos, até que Jesus venha. Salmo 15, vamos voltar lá, irmãos? Salmo 15. Nós paramos no verso 2, aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, lembra? E fala verazmente segundo o seu coração. Aquilo que sai da sua boca é exatamente aquilo que ele pensa no coração. Exatamente o seu pensamento e o seu desejo. A boca está declarando, a boca está somente externando exatamente o sentimento e o pensamento do coração. É o que a Bíblia diz que tem que ser. Tá certo? Então não é pensar uma coisa e falar outra. Né? Isso aí é um negócio terrível. Isso é trair a si mesmo. Martinho Lutero disse assim, é perigoso para o homem trair a sua própria consciência. Já pensou? Se eu sei que eu preciso falar aquilo que eu sinto e eu traio, eu me traio, é um negócio perigoso demais. A pessoa se trair. Né? Então, verso 3. Característica daquele que é do céu, tá? Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Ó, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Isso aqui é característica de um homem ou uma mulher de Deus. Né? Difamar é diferente de calúnia e difamação, né? São duas coisas diferentes, né? Então, uma calúnia é falar aquilo que a pessoa não fez. A difamação é falar aquilo que a pessoa não é. Entendeu? Então a Bíblia diz, ó, nenhum nem outro. Nem fale aquilo que a pessoa não fez e nem fale aquilo que a pessoa não é. Não difame. Não manche a história nem a vida de ninguém. Se tem uma coisa que eu tenho me preocupado com a minha vida e que eu tenho observado, é falado muito mal da vida dos outros, assim, facinho. Os crentes, eu estou falando, rede social potencializou isso. Não é? Rede social se escancarou aquilo que está no coração de muitos crentes. Falam mal facinho da vida das pessoas. Muito mal, difamam os irmãos. Uma coisa é exercer discernimento quando você identifica uma heresia na vida de uma pessoa e ela está propagando isso. Outra coisa é você manchar a história dessa pessoa. Né? Então não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Se tem um membro no corpo que precisa de salvação, assim, evidente, é a bendita, ou é a maldita, não sei como que a gente classifica, não é? Aquela que alguns dizem que tem gente que vai ter 2 caixões. Um vai enterrar o corpo e o outro a bendita ou a maldita, né? Então o Tiago disse assim, ó, cuidado com a língua. A língua é um pequeno membro dentre os outros, é como uma fagulha que incendeia todo um bosque. Ela é inflamada pelo inferno, Tiago diz. Com a língua nós bendizemos os homens. Com a língua nós bendizemos a Deus. E amaldiçoamos os homens, que é a imagem de Deus. Amados, que isso não suceda assim, Tiago diz, né? Isso não é coerente. Como que pode uma mesma fonte jorrar água potável e água não potável, doce e amarga? Como pode isso? Como é que pode bendizer a Deus e amaldiçoar as pessoas? Como é que pode entrar na igreja e dizer glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, rir para lá para trás, na gandaia? Como que pode, irmão, louvar a Deus assim, no espírito, né? Siria andar na praia, lebre como alface. Como que pode, assim, né? Adorar a Deus assim, no profundo, na expressão do espírito, em línguas estranhas, aquela coisa toda, mas aí fala mal nos bastidores, murmurando. Murmurar é isso, né? Falar baixinho, boca pequena, tal, falar mal das pessoas assim. Como que pode? A gente precisa ter muito cuidado com isso aí.
Ética, irmãos, é isso. A próxima questão é o fazer juízo, né? Também. As pessoas ultimamente têm feito muito isso. Uma pessoa... Julgar a outra, né? Você tá falando? A pessoa foi pega em adultério e a pessoa começa a falar assim, mas era uma grande mulher de Deus, como pode? Aí eu acompanhei isso nos últimos dias, um caso muito próximo. Aí eu falei para a pessoa que disse isso, querida, você está julgando. Não estou julgando. Está, porque você não sabe o que se passou ali, você não sabe que circunstâncias levaram aquilo. Existe muito mais, né? É como a própria palavra fala, existe muito mais mistérios entre a terra e o céu do que nós mesmos. A palavra não, foi um filósofo que falou isso. É isso. Do que... Quem fala? Ah, entendi. Outro nome. Vocês aqui, não, nem vou falar o que eu entendi, não é nada assim, entendeu? Não, eu entendi Jennifer. Eu falei, ué. Sério? Desculpa aí, viu, você trazendo um negócio tão interessante, mas foi o que eu entendi mesmo. Vai ver só a Jennifer que passou. Não, acho que isso aí foi Shakespeare, né? E o que acontece? Então, a realidade, amados, é que nós, para mim, o sinal de maturidade espiritual é quando a pessoa controla a língua. Controla, fala o que deve quando deve. E não fala o que não deve quando não deve. Aliás, falar o que não deve qualquer hora, né? Deve, não falar. A maturidade para mim é essa, não é os dons carismáticos. É justamente essa pessoa ser controlada, porque é difícil. É difícil, irmãos. Não é uma coisa fácil. Né? Tem hora que ela é incontrolável. Já tentou controlar a língua? Você põe para fora, sai assim, sai assim, sai assim. É incontrolável, não é? Tiago ainda usa o termo, o exemplo de um cavalo, né? Se volta a cabeça, em tudo. direcionar, né? Todos os animais, mas na língua. Só que o salmista, ele fez uma oração interessante. Põe ao Senhor a guarda da minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Olha que coisa interessante. Senhor, guarda, me dá prudência. O homem de Deus e a mulher de Deus tem que ser gente de poucas palavras. Tem uns ditados aí que eu acho bem interessante, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Boca fechada não entra mosquito. Essa sabedoria popular, de fato, ela ajuda, né? Não, fala pouco. Quem fala muito erra. Na multidão de palavras não falta transgressão, a Bíblia diz. Olha que coisa linda. Então, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Eu estava num evento um dia, Mário, uns caras assim, né? Os intelectuais e tal. Tinha até filósofo lá. O Luiz Felipe Pondé, tinha lá o Franco Ferreira, uns caras assim e tal. Olha lá. Hã? Jonas Madureira, o Robson, né? Ele tava... Não, o Robson não estava comigo esse dia, professor, né? E aí tava lá. E um irmão estava comigo, né? Porque eles abriram lá para perguntar, né? E discussando lá, falando aquela coisa toda, aquela erudição. E eu disse assim, e aí, professor, manda aquela pergunta lá, manda lá. Aquela risadinha de lado assim, né? Não estava entendendo nada, irmão. Fiquei calado. Ele deve estar pensando assim, o professor vai fazer aquela pergunta daqui a pouco e ele está já avaliando tudo. Ele não estava entendendo nada, eu estava tentando me esforçando assim, rapaz, o que vocês estão falando, né? Então, fiquei calado, os caras falaram assim, esse professor é sábio, nem perguntava, acho que é humilde também, além de sábio. Nada, mano, não estava entendendo nada. Então, até calado, as pessoas olham assim e falam, uma pessoa sábia, poucas palavras, é sério, né? Então, falar demais é um negócio complicado demais. Só tem uns que não tem jeito, que sou eu, tenho que falar aqui. André, lembra daquele seminário que teve lá na Ibra? Sim. Você reparou quanta pergunta que foram feitas aqui, não tinha nada. Pé na cabeça. Nada a ver com o assunto, nada. Ainda bem que foi nos bilhetinhos, né? Sim. E não precisou escancarar Foi eu que estava fazendo, foi o que recolhi? Você recolheu e expôs, né? Mas você viu o tipo de pergunta? Tinha pergunta que não... Então você me faz pensar que além de estar com a boca fechada, é preciso estar com os ouvidos bem abertos. Bem atento. Né? A Bíblia diz, pronto para ouvir, tardio no falar. Né? Sempre pronto para ouvir, sempre ter cautela no julgamento, sempre ter cautela em proferir qualquer juízo, sempre pensar 200 milhões de vezes para falar alguma coisa. A gente precisa ser essa pessoa prudente. Prudente é isso, prudência é isso. É você se guardar, se reservar, se fechar, no sentido de que você não precisa expor opinião para tudo, porque as redes sociais deu voz a tolos, a imbecis, a gente ignorante.
Tem gente que acha que sabe de tudo, que, irmãos, é muito complicado você opinar a respeito de uma coisa. É muito complicado. A gente deixa essas coisas para os especialistas, né? Para os especialistas a gente fala, não, eles estão falando com propriedade, com conhecimento de causa. E as pessoas acham que entendem de tudo, é a sabedoria popular, né? A gente chama de senso comum, que é aquilo que é baseado no achismo. Tem opinião para tudo, política, nossa, foi um negócio espantoso, né? Todo mundo manja de política, de economia, é um negócio assim, terrível. E teologia, nem se fala. Então também se jogou alguma coisa lá, já vem assim um monte de comentários, fala, nossa. Verso de número 3, esse ponto aqui é importante, viu? Porque nós falamos sobre não difamar o próximo e nem falar mal do próximo. Mas olha só, uma coisa interessante, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Sabe por que tem gente que fala mal do outro? Porque tem gente que escuta e aceita, né? Então, vem falar mal de alguém, fala mal, você percebeu, não está falando mal mesmo. É porque tem gente assim, que tem uns crentes que é um negócio terrível. Eles, eu vou te contar um negócio, isso é entre nós, é motivo de oração, não é nada, ele quer falar mal da outra pessoa. E aí se a gente percebe, opa, está falando mal mesmo, não é que quer compartilhar porque ele está compartilhando aquela necessidade para que a gente ore e interceda, né? Porque existe essa situação. Então falou mal, não aceito isso não. Isso não é postura de cristão. Inclusive esse irmão que você está falando, ele precisa da nossa oração. Vamos orar por ele? Né? Outra coisa boa, falar, rapaz, você está falando isso aí, deixa eu chamar ele aqui, vamos conversar, ver se é isso mesmo. Então, nem aceitar afronta contra o seu próximo. Então, nós não devemos nem falar mal, mas também não emprestar os nossos ouvidos para que as pessoas, que a gente vai alimentando isso, né? Então, isso precisa ser cortado, podado. Verso 4. As características daqueles que vão morar no céu. Aquele a cujos olhos... é réprobo que está aí na Bíblia de vocês? Ou palavrinha ruim, né? Aquele cujos olhos, o malvado, tá? Entenda isso. O malvado é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure e condena o seu, não muda. Então são coisas diferentes aqui. Então, olha só, aquele cujos olhos, o malvado é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Irmãos, a questão é a seguinte, tem gente que ela sabe que o cara é mau caráter, que a pessoa tem má índole, mas ela respeita essa pessoa. Nós não devemos respeitar pessoas desse naipe, dessa estirpe, dessa qualidade, né? Como diz meu pai, gente sem qualidade. Então a gente não deve respeitar isso, em detrimento inclusive do justo. Olha só, os que temem ao Senhor, esses são honrados, mas aqueles que desdenham dos outros, é injusto só porque tem uma posição, só porque tem alguma coisa a me oferecer, só porque de alguma maneira está acima de mim na hierarquia administrativa, não, amados. A gente não deve respeitar a aparência do homem, diz a Bíblia, né? A gente precisa julgar com a reta justiça. Aí o texto vai dizer isso, no João 7:24. Não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, nesse sentido. Então, tem que honrar o que teme ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Esse é o ponto que a gente, irmão, é difícil para nós. Porque prejuízo financeiro é uma coisa que dói no bolso. João quanto? E no coração, 7:24. Aquele que não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. 7:24 de João. Olha, irmão, aquele que jura não muda, mesmo com dano seu. A palavra empenhada. Você deu a palavra, sim, agora o que eu fiz? Esse negócio aqui, rapaz, eu não calculei direito. Prejuízo no negócio, hein? Vou desfazer isso. Não, mas... Então é por isso que a Bíblia diz, ser prudente. Pensa antes de falar. Falou sem pensar, vem a consequência. E agora? Assume o prejuízo, mantém a palavra. E a honra? Não vale mais nada? Foi para as cucuia fácil, por causa de dinheiro, por causa de um negócio? Não, amado. A gente muitas vezes tem que assumir o prejuízo, né? O dano. Mas como a gente tem essa tendência, 1 aos Coríntios, lá na igreja de Corinto, tinha uma situação lá que Paulo ele disse assim, olha, por que vocês não sofrem o dano? Sofrem o dano, vocês querem processar todo mundo? Quer levar o irmão para o tribunal? Olha só o que Paulo recomenda. Né? Quer processar por causa de um negócio? Não. Então, sofre o dano. Aceite o prejuízo por N situações. Irmão, se tem um nervo exposto, se tem assim o nervo mais sensível do corpo humano, é aquele que liga o coração ao bolso. Não é? Não é, irmão?
nervinho que sai daqui assim vai pro bolso, ó. Sensível, negócio assim terrível. Não, a gente fica agitado, a gente peca, a gente, né, prejudica as outras pessoas só porque o prejuízo financeiro, eu sei que o negócio não é fácil, porque a gente é duro conquistar uma coisinha, ganhar um dinheiro, não ganha, aliás, ninguém ganha nada, né? Ganhar dinheiro é uma expressão errada que a gente tem, mas é difícil o negócio, então, só que jurou, empenhou a palavra, então, próxima vez vê se não erra. Verso 5, aquele que não empresta seu dinheiro, ó, falou dinheiro de novo, aquele que não empresta o seu dinheiro com juros abusivos. Usura é isso, juros abusivos, tá? Aliás, crente não empresta dinheiro. Tenha isso claro. Crente, não estou falando de transações comerciais, não é isso. Eu estou falando na convivência de irmãos. Não empresta. Crente não empresta. Tem que dar. Sim, claro. Tem que... Não está passando necessidade? Tô, não, aqui, né? Então, o Antigo Testamento tinha advertências a respeito disso. Inclusive, tinha leis lá que regulamentavam, falando do Antigo Testamento, que você não podia pegar certas coisas e se pegasse no final do dia tinha que devolver, porque são essenciais. Tem gente que se aproveita da situação de dificuldade de um irmão, vai lá, empresta e oprime ainda depois, né? Olha aquele dinheiro, eu não sei o que, não. Crente, para crente, não empresta nada, dá. É simples, resolve. Mas o cliente que pediu emprestado, ele tem que tomar vergonha na cara e pagar. Porque, eu concordo contigo, Jabson, eu concordo. Eu concordo, mano. Eu entrei nessa aí porque assim, meu irmão chegou pra mim e pediu dinheiro. Sim, me emprestem dinheiro. Eu emprestei o dinheiro. Então. Só que aí eu fui ver a danadinha da Bíblia, a abençoada da Bíblia. Ele me pagou, então não posso, né? Sim. Falar com ele, acusar ele de caloteiro. Tipo, eu emprestei a ele, então... Que não devia emprestar. Então, tem que dar, né? Abençoado. É claro que o outro precisa, né? Porém, o que nós estamos tratando sempre é daquilo que depende de nós. Né? A Bíblia sempre vai ter essa preocupação, que a gente se preocupe conosco, independente do outro. O outro não pode mudar a minha ação. A ação do outro não pode mudar a minha ação. Jesus, quando estava lá na ceia, né? Lá rodeado com os discípulos, tinha um lá que era o próprio cão, era o Judas. Satanás tinha entrado no coração dele, tinha colocado o desejo lá e ia atrair Jesus. Jesus sabia disso. E ele disse, ó, Judas, o que tem que fazer, faz depressa. E aí Jesus não mudou absolutamente nada, não alterou o que ele ia fazer. Fez a mesma coisa, pegou o seu pão, ofereceu a Judas. Mesmo Judas o traindo, ou iria trair, Jesus sabia. É como se Jesus pegasse o pão, olhasse nos olhos de Judas. Judas, o que você está fazendo contra mim não vai alterar em nada o que eu sou para você. Aqui, ó, te ofereço a comunhão. Não muda em nada. Sou imutável no caráter. Então, o mau caráter do outro não pode fazer com que eu tenha comportamento de um mau caráter. Né? Então, o outro me ofendendo, eu perdoo. Ah, André, mas esse negócio é difícil. Até quantas vezes, hein? Lembra? Pedro já perguntou isso. Né? Você está perguntando que Pedro já perguntou. Faça uma pergunta nova. Essa, até quando, André, eu vou ficar nessa conversa? Eu não vou me passar por bobo, ele me ofendendo e eu perdoando. Ele está no papel de ofensor e você de perdoador. É isso aí, irmão. Certo? Esse é o papel nosso, perdoador. Se o outro é ofensor, nós somos perdoador. Né? Então, quem disse que é fácil, enganou. Você. Aquele que não empresta com seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Irmãos, a tal da propina, tão conhecida hoje, né? A tal do... tem... Hã? O caixa 2. É crime, né? Isso é crime. Isso é errado, irmão. Então, aceitar suborno contra o inocente, talvez não se aplique à maioria de nós, mas os irmãos que trabalham aí, por exemplo, na PM, alguma coisa desse tipo e tal, que tem, né? Num Detran, tal, que vai receber suborno para prejudicar alguém ou para beneficiar alguém. Então isso se aplica bem. Pode orar. Oi? Pode orar pelo suborno? Para abençoar, né? Deus abençoar. Não tem como. Aí eu digo assim, mas e se der o dízimo, né? Se for dizimista, se for dar o dízimo, né? Igual outro disse assim, perguntou, pastor, posso jogar na Mega Sena? O pastor antes que respondesse, porque joguei. Eu falei, não pega 2 vezes, dá o dízimo. Se ganhar, claro. A questão, amados, a origem, é a origem das coisas, né? A Bíblia vai tratar das origens, das motivações, das intenções, é o que sai do coração.
Então não tem jamais como abençoar qualquer coisa que a Bíblia reprova. Impossível. Não tem oração que dê jeito. Não tem nenhuma ação humana que dê jeito naquilo que Deus já reprovou. Deus reprovou, na verdade, foi a pessoa. Não foi o que a pessoa recebeu, entregou. Não existe nada abençoado nem amaldiçoado. Existem pessoas abençoadas e pessoas amaldiçoadas. Tudo da pessoa abençoada é abençoado. Tudo da pessoa amaldiçoada é amaldiçoado. Lembra do primeiro culto que existiu na terra? Entre dois irmãos? Igreja é lugar perigoso. O primeiro homicídio foi num culto. Na família. Caim e Abel. O Abel foi oferecer a Deus a oferta, Deus recebe Abel e sua oferta. O Caim, Deus não recebe Caim e a sua oferta. Ó, a ordem, as coisas estabelecidas aqui, Deus recebe Abel e sua oferta. Deus rejeita Caim e sua oferta. Não tinha como Deus aceitar Abel e rejeitar a sua oferta. Não tinha como Deus rejeitar Caim e aceitar a sua oferta. Não tinha como. Se Deus rejeita a pessoa, o que ela faz não é abençoado. Samuel, Saul. Exato. Saul, né? Deus. Não tem como. Não tem como. Está amaldiçoado, está amaldiçoado. Não tem jeito. Quem é que vai abençoar aquilo que Deus já rejeitou? Até quando vai ter dó desse cidadão, Samuel? Ele já tinha rejeitado. Se Deus rejeita, o cara pode fazer o que for. Não tem como. Porque a gente está falando do âmago, né? Da origem, da motivação. Não é o que eu faço, é o que eu sou. Não é o que eu realizo de coisas boas. É se eu sou essa pessoa que estou traduzindo aquelas coisas boas, porque elas vêm de mim. Porque eu posso fazer coisas boas com motivações erradas, né? Eu posso abençoar as pessoas e me amaldiçoar nesse processo, ou ser amaldiçoado nesse processo. Porque não é o que eu faço, é o que eu sou em Deus, é natureza. A gente está indo mais profundo, irmãos, do que os feitos, a aparência, aquela coisa toda que a gente sabe fazer direitinho. A religião ensina a gente, adestra a gente fazer tudo bonitinho. Parece que negócio assim, nossa, aqui está tudo certo coisa nenhuma. A eternidade vai revelar o que estava e o que não estava. O fogo vai provar se o material que a gente estava usando, ele vai resistir, a motivação, em quem nós estávamos fazendo, para quem nós estávamos fazendo, quais eram os desejos do nosso coração, né? Então Deus, a Bíblia diz que julgará as intenções e os pensamentos do coração. Não é o que eu fiz, é a motivação que me fez fazer. Então a gente está falando de natureza, a gente está falando de valores, de princípios, não são de comportamentos apenas. Então ética não vai falar apenas de comportamento. Ah, tem que se comportar assim. Tem que se comportar assim? Não. Você tem que ter essa natureza, esse valor, esse princípio. E naturalmente isso vai desembocar numa vida de comportamento. Mas o comportamento pelo comportamento gera o hipócrita. Gente que se preocupa com o exterior. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Aí se disfarça, dá um jeito e tal. Mas a natureza flui, né? Não é sofrível, não é difícil. Irmãos, os mandamentos de Deus não são pesados. 1 João capítulo 5 diz isso aí. Não é pesado. Nossa, que dificuldade de ser honesto. Que dificuldade de perdoar. Que dificuldade. Para quem vive em Cristo, essas coisas são naturais, irmãos. Estou falando de uma vida em Cristo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida onde a natureza ela foi transformada e ela é alimentada em Cristo. A minha vida em Cristo é natural. Eu não posso produzir outra coisa, né? Nossa, irmão, rapaz, fiquei surpreso, hein? Se perdoou mesmo, é. Então você estava achando que eu não tinha a natureza de Cristo? Que eu ia fazer outra coisa? Eu tinha que fazer isso, é natural, não tem nada demais, porque é a minha natureza. Rapaz, ó, te falar, honesto assim é difícil de achar, não. Você não conheceu nenhum crente? Já vi essa questão, Né? Rapaz, você é honesto assim, ó. Coloca no jornal, não é? Coloca no jornal, fala, então esse povo não conheceu um discípulo de Cristo para achar isso uma maravilha? Não, mas os discípulos de Cristo são naturais, essas coisas aí. O verso de número 5, finalzinho, arremata assim: quem faz isso nunca será abalado. Quem faz tudo isso, quem tem essa cara, isso é verdadeiro cidadão do céu. Eu quero voltar lá em 1 Timóteo capítulo 4, onde eu parei na primeira palavra, que foi inclusive a palavra. 1 Timóteo capítulo 4, né? Então a recomendação, ser exemplo dos fiéis na palavra, na fala. E aí a fala envolve muita coisa, né, irmãos? A fala, ela vem, na verdade, trazendo, ou deve trazer uma natureza, né? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, né? Então, ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra,
No trato, educação, irmão, educação. A Bíblia vai falar sobre isso. Acredita que a Bíblia vai dar atenção à educação? Obrigado, desculpa, por nada, dá licença, tal, essas coisas assim básicas. A Bíblia se preocupa com isso aí. Não é? O bom convívio precisa ter essas coisas. Desculpa, foi sem querer, tal. Né? Então no tratamento. Tem gente que é tão bruta que ela vai fazer uma coisa boa e a forma que ela faz é ruim. Não, irmão, o trato. A bondade junto com a benignidade. Bondade é uma coisa, benignidade é outra. Lembra do fruto do Espírito? Bondade, benignidade. São duas coisas diferentes. Eu já falei para vocês isso, não foi em Marcos capítulo 1, lembram? Falei ou não? Eu não lembro. Eu que não lembro se eu falei. Vocês lembram se eu falei? Não? Então em Marcos capítulo de número 1, verso 40, se não me falha a memória em diante, há uma situação que tem um leproso, e esse leproso, ele vai até Cristo. Cristo, ele permite que ele se aproxime, né, dele, ele dobra os joelhos e diz: Senhor, se tu queres, tu pode me limpar. A Bíblia diz que Jesus, tendendo as mãos, tocando nele, diz: quero ser limpo. Esse ato de Jesus ele foi bondoso em curar o rapaz. Aí já estava tudo certo, não estava? Foi bondoso. Como ele fez com muitos outros. Curou e disse: não, vai, a tua fé te salvou, vai, está abençoado, está tudo resolvido. Só que Jesus aqui, além de ser bondoso, ele foi benigno, porque a forma que ele exerceu a bondade, tocando naquele rapaz que ninguém tocaria, então a forma é o jeito, a benignidade é o exercício correto da bondade. Entendeu? Tem gente que vai fazer uma bondade, mas ele não é benigno, ele é maligno, porque coloca a pessoa em dívida, humilha a pessoa. Estou fazendo, tá vendo? Estou fazendo, não sei o quê. Né? Então a forma, ela vai fazer toda a diferença. É o trato, irmãos. Tiago tem uma fala interessante sobre isso. Tiago é muito prático, né? Tiago é o dia a dia, é o chão de fábrica. Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, né? Então capítulo de número 3, versículo de número 13 em Tiago 3:13 vai dizer assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Então sabedoria e inteligência na ótica bíblica é outra coisa, não tem a ver com intelectualidade, academicismo e nem erudição. Olha só. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha que coisa interessante. Mas se tendes amarga inveja, sentimento de divisão faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, é animal e é diabólica, onde a inveja, espírito de divisão, aí a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, equilibrada, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Fez para um, faz para outro. Né? Por que tem essas parcialidades que a gente tem? Isso aqui a gente trata de uma forma, isso aqui a gente, 2 pesos e 2 medidas, para Deus é abominável. Né? Uso para um de uma forma, para o outro de outra forma. Me comporto com esse dessa forma. Tiago já disse, acepção de pessoa. A gente tem esse negócio assim bem forte, né? Quando a gente diz assim: não, esse aqui eu estou honrando porque é meu líder. Opa! Honra, quando se traduz como tratamento, está fazendo diferenciação, que a Bíblia diz acepção de pessoa. Você tratou um de uma forma, trata o outro da mesma forma. Senão você está fazendo diferenciação, pecado. Honra é reconhecimento daquela pessoa sobre minha vida, não é tratamento. Se eu trato um de uma forma e outro de outra, eu estou pecando, porque é parcialidade. E a gente faz isso, sabe por quê? Porque a outra pessoa pode me retribuir. Então, uma relação é de interesse, é hipócrita, não tem amor envolvido. Não tem respeito envolvido. Porque o respeito é para todos. O amor é para todos. A honra é para todos no sentido de tratamento. Por que eu trato melhor um e outro não? Por que o meu pastor eu faço isso e o outro não? Hã? Por que a gente faz aniversário de um e de outro não? Deixa pra lá, né, irmão? Vou entrar aqui nos negócios aí que vai dar um pepino enorme. Mas a gente gosta disso, a gente gosta. De uma plaquinha lá na vaga nossa, vaga do pastor e tal, ninguém põe. A gente gosta, a gente é assim, né? Esse vírus luciferiano entra assim em nós.
achando que é melhor, e orgulho e tal. Sou eu mesmo. Tem meu rabinho lá, ué. Sou. Eu sou, né? Um exemplo prático disso, você está conversando com um outro irmão que você acabou de conhecer, aí passa alguém da igreja e fala, isso aqui é o homem de Deus e tal. Você se enche ali do seu ego, fica todo inflado, você nem apresenta o cidadão que estava com você ali pro outro camarada. Parece que o cidadão nem existe. Falando em comportamento, Chico, olha que coisa interessante. Alguém assim, já você estava do lado de uma pessoa, essa pessoa ela era mais importante do que você na ótica da outra, estou falando, né? E aí, tipo assim, ela cumprimenta você, cumprimenta a outra e nem olha na sua cara, só estica a mão. Rapaz, que raiva que me dá, né? Eu aperto um pouquinho mais forte assim até ela olhar para mim. Paz do Senhor. É isso, né, irmão? Vamos tratar as pessoas com respeito. Quer um exemplo bom? Eu sou humilde, carrego a mala do pastor, não sei o quê. Não, isso não é humildade. Humildade é você tratar uma criança da mesma maneira que trata o adulto, pastor, o que quer que seja. Aí a gente está lá conversando com o menino, uma criancinha. Aí vem um adulto, o que a gente faz? Deixa falando a criança e vai dar atenção para o adulto. Via de regra é isso, não é? O contrário nós fazemos? Difícil. Por quê? A relação de interesse é hipócrita, não é de respeito e de amor. Porque qual é a diferença daquela criança para o adulto? E ainda, eu estou falando de filho, hein? O pai deixa o filho falando. Não, só um minuto que eu estou conversando, porque é falta de educação, não é não? Interromper já é falta de educação, deixar o outro falando para falar com o outro também é falta de educação. E aí eu estou valorando, essa pessoa é digna da minha atenção, essa não. Então Jesus ele deu exemplo. Lá no Mateus 18, quando vieram os meninos vieram assim, Jesus e os discípulos, não, Jesus não tem tempo para esse negócio não, menino, não tem valor nenhum não, menino paga a conta? Não, menino só dá trabalho. Criança não trabalha, criança dá trabalho, como diz a musiquinha das crianças, né? Então, aí Jesus disse, não, deixa vir a mim os pequeninos, que é deles o reino dos céus. Aí Jesus disse assim, olha, o reino dos céus é dos humildes. Como assim dos humildes? Dos humildes. Quem recebe essa criança como uma criança é humilde. Aí Jesus Jesus ele tem um ato interessante. Ele abaixa-se no nível da criança, que a gente olha de cima para baixo, né? Ele abaixa-se, pega a criança no colo, fica em pé, olha nos olhos da criança, na sua altura, coloca na mesma dignidade dele, na criança, e aí abençoa ela, abaixa, despede, vai embora. Olha que coisa linda, irmãos. Que atitude nobre do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente é opressor das crianças, das mulheres, né? Geralmente são mais baixinhos que a gente. Nem sempre. Depende do ponto de vista. Às vezes... Mas o que eu digo, elas são inferiores psicologicamente que a gente julga. Às vezes da inteligência que a gente julga. Eu estou falando de loucura da cabeça do homem pecador. Estou falando desse ponto de vista, dessa questão, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado no comportamento, é isso que a gente está falando, comportamento, educação, tratamento, tudo isso coisa básica, básica demais. Então no trato, na caridade, no amor, a gente tem que ser exemplo no amor, amar de verdade, amar. O que é amar? Amar é você estar se sacrificando pela outra pessoa. Quem é outra pessoa? A que estiver mais pertinho de você, que a Bíblia chama de próximo. Quem que eu devo amar? Quem é o meu próximo? Jesus. Olha a pergunta do religioso. Quem é o meu próximo? Meu próximo é todo aquele que estiver perto. Tiver uma necessidade, esse é o teu próximo. Não é não. É o próximo. É o perto. Ame. Ser exemplo na disposição, no ânimo, no espírito. Olha, como é bom você conviver com gente assim, animada, que tem sangue na veia. Não é não? Gente que tem vida, gente que é animada, é coisa boa. Ser exemplo na fé. A fé, irmãos, não é o que Paulo diz a Timóteo, não é essa fé que gera milagre, é a fidelidade, a lealdade, é a vida cristã em si, ser exemplo nisso. Na pureza, é uma coisa que a gente luta todo dia, é justamente com essa pureza que o nosso coração não produz naturalmente. O homem não é bom por natureza. Chegaram até Jesus, bom mestre, que de fazer para a vida eterna? Você me chama bom? Está me chamando bom por quê? Jesus era bom, é fato, né, mano? Mas o cidadão que estava se aproximando de Jesus tinha Jesus como mais um rabi, um mestre da lei,
um homem, né, tal, assim, não como Deus. É por isso que por que tu me chama mal? Bom é só Deus. O homem não é bom. Lembra da... Quem é mais antigo? Não, antigo nessa palavra fica... Quem é assim, com a data de nascimento um pouco lá para trás? Vai lembrar que na Bandeirantes havia um programa do João Paiva Neto. Legião da Boa LBV, lembra? Quem lembra disso aí? Pode ligar para mim esses dias. É? Então. Mas você lembra que eles tinham lá eles citavam um texto bíblico que era assim, paz na terra para os homens de boa vontade? Lembra desse texto? Bíblico? Sim, só não é bíblico. Porque não é assim que está escrito. O homem não tem boa vontade. O homem não é bom por natureza, irmãos. Não há pureza no coração do Senhor ninguém. Sabe o que tem dentro do nosso coração? Jesus disse, maledicência, adultério, homicídio, tudo quanto é coisa ruim. Não vem, sai de nós. Está lá dentro. Nós não somos puros de coração. O Espírito Santo que pode estar amenizando esse coração. Desculpa. Tem uma expressão que uma irmã me ensinou, assim, tem gente que tem coração peludo. Eu não sei exatamente assim como que é, mas ela falou assim, André, coração peludo. Eu fiquei curioso. Pronto, de repente matou a charada aí. Pureza de coração. Vamos lá, irmão, verso 13. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas. Se ocupar em tudo isso, né? Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo. A doutrina é depois, irmãos, tá? Depois. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Olha a recomendação para um pastor. Básico, né? Isso é ética para o cristão. É que a gente que nós possamos estar abraçando esses valores na nossa vida cotidiana, irmão. A gente está falando de valores aqui. Então, essas coisas a Bíblia vai dar importância. Às vezes pensa assim, nossa, e ainda mais, de repente aí, as irmãs que vieram, aula de teologia, vai ter um negócio assim. Não, um negócio fantástico. Não, irmãos. É isso aqui. A Bíblia trata da nossa convivência aqui na Terra para que a gente viva aqui de uma maneira a glorificar a Deus. Né? A verdadeira espiritualidade de um discípulo de Cristo, uma discípula de Cristo, é justamente expressar o caráter de Cristo. Essas características de Cristo. Isso é espiritualidade. Expulsar demônio, curar enfermos. E toda essa coisa boa, né? Que o Espírito Santo assim proporciona pra gente. Isso não é espiritualidade. Não tem nada a ver com espiritualidade. Tá certo? Espiritualidade bíblica, na verdade, é você ter um caráter igualzinho de Cristo ou se aproximando de Cristo. Aí sim. Aí esse é espiritual. Quem é espiritual de verdade? Aquele que é parecido com o Espírito que há em Cristo, que é o Espírito Santo, que é santo. Já viu o Espírito Santo assim, arrogante? O Espírito Santo humilhando alguém? Nunca. Se houve essa situação, o Espírito Santo estava longe disso. Tá certo? Então não há, o Espírito é santo, é doce, não há amargura, não há rispidez, ele não é bruto. Não é? Bruto somos nós. Mal educados somos nós. O Espírito de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, não tem essas características. E a gente faz isso em nome de Deus, muitas vezes dizendo que está defendendo Deus, e que é profeta que fala mesmo, né? Que não tem papa na língua, profeta fala. Não, mano. Espírito Santo não tem nada a ver com essa situação. Não ponha Deus no meio. Essa é a recomendação. Agora, se há esse espírito de mansidão, se há doçura no tratamento, se há essa questão de uma pessoa humilde, uma pessoa que sabe tratar outra, aí sim Deus está no meio. Aí é a ação de Deus, aí é a ação do Espírito. Aí a gente vê ética cristã nisso aí. O resto, irmãos, é religiosidade e desculpa assim, porque a gente pega o nome de Deus para confirmar tudo que a gente está fazendo, né? Assim, como sendo uma chancela. Não, isso aqui é em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus não uso o nome de Jesus para certas coisas aí, porque não tem nada a ver. Quando eu falo em nome de Jesus,
É porque é autorizado por Jesus. Esse é o sentido de usar o nome de Jesus. Tem gente que acha que é uma fórmula mágica, um negocinho assim, que se não falar no final nem dá certo, né? Não, tem nada a ver. Quando todas as coisas que vocês façam, façam em nome de Jesus. Isso quer dizer autorizado por Ele. Aquilo que Ele faria. Aquilo que expressa a sua natureza. Esse é o sentido. Faça em nome de Jesus. Esse é o sentido. Aquilo que Jesus é, então, que Ele autorizou, então, em nome de Jesus. É representatividade que está ali em jogo, né? Tudo bem, amados? Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Meu pai. É o silêncio dos inocentes. Lembra do filme?